Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do Cidadania. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Tânia, bom dia. Oi para todo mundo da TV Câmara. Já vamos começar aqui nosso programa falando de Escola de Cidadania, uma bandeira aí que você coloca desde o começo do seu mandato, que já tem várias vertentes, né? A coisa evoluiu. Sim. Já tem a Escola de Cidadania em escolas, grupos, casas, etc. Tem na rádio, tem líderes públicos, que é aqui na Câmara, né? E tem até na praça. É para falar de política para todo mundo, né? Isso, exatamente. Bom, Escola de Cidadania é a missão do meu mandato e já começou sendo a missão da minha campanha política quando eu fui candidata a vereadora. Então, eu tinha para mim que eu ia ou vencer a eleição e me tornar vereadora para colocar em prática as coisas que eu acreditava, ou, na pior das hipóteses, eu teria feito educação política no meu processo eleitoral e promovido um pouco de transformação na minha cidade, em Taubaté, para que a gente pudesse fazer mais reflexões sobre as eleições e sobre a política do nosso país. Ainda mais nessa época que todo mundo replica as coisas sem pensar direito. Exatamente, em tempos de fake news, e a gente conversava aqui nos bastidores da TV Câmara antes de começar sobre fake news, que é um desafio, né, do mundo moderno, da sociedade, do mundo inteiro hoje em dia, com as redes sociais e com a produção de informação que qualquer um pode fazer, né? Então eu falei, vou fazer boa informação na minha campanha. Fiz lá um currículo, 14 mil impressões, que eu distribuí pessoalmente, mas junto com alguns amigos também que me ajudaram, nos semáforos da cidade, segurando um megafone e levando a ideia que era qual? Eu estou me candidatando a uma vaga em que eu serei sua funcionária, então você precisa avaliar de forma ali eficiente, avaliar com compromisso e seriedade o meu currículo, a minha formação, as minhas ideias, porque eu queria que o eleitor se sentisse no papel de um empresário, de um contratante, alguém que está ali fazendo uma seleção de quem vai ser o seu funcionário, né? Então começou a nossa escola de cidadania, né, educação ali política desde a campanha e depois ela fazia parte e é a missão do meu mandato. Com qualquer atendimento no meu gabinete, a gente sempre atende educando as pessoas, esclarecendo o que é atribuição e competência do Poder Legislativo, para não contar mentira, tem foto ali, né? Para não falar coisa errada para as pessoas. E essa é a Escola de Cidadania na praça, que nós passamos a fazer esse ano. A gente leva aí uma garrafa de café, troca ideia com a população, esclarece questões, dúvidas. O pessoal pergunta, olha, vereadora, mas você não pode me ajudar com a lista de espera lá na casinha que eu estou aguardando o programa habitacional do município? Fala, olha, vereador não pode ajudar, não é certo, não deve. O nosso papel é fiscalizar as ações do Poder Executivo e fazer leis. Então, são as duas competências da Constituição que está ali em cima da mesa, vocês podem ver nas fotos, que pauta, embasa e ampara tudo o que eu faço, né, na vida pública, com base na legalidade, na Constituição. A gente criou um baralho ali também, você viu esse rapaz, ele estava tirando uma carta, um baralho da cidadania com temas para sugerir para as pessoas tirarem dúvidas sobre aquele tema. Então, a gente está fazendo a Escola de Cidadania na praça, que está sendo muito legal, mas a Escola de Cidadania acontece todos os dias na minha vida política, dentro do meu gabinete, quando a gente atende as pessoas, nos meus posicionamentos na tribuna, na Câmara de Taubaté, eu busco ser educativa, explicar as coisas com clareza e verdade. Aqui, no programa Fiscalização Pública na TV Câmara, tudo que eu faço nas redes sociais, eu busco ser transparente, clara, educativa e levar a informação de qualidade para as pessoas entenderem mais sobre política, gestão pública. Porque eu tenho uma hipótese que é a de que cidadãos, população, participando mais da vida pública, participando mais da política, eles serão mais exigentes, cobrarão mais e com isso nós teremos serviços públicos de melhor qualidade feitos pelos governantes. Sim. Então tem Escola de Cidadania no rádio, que a gente chama de Escola de Cidadania no ar,
na Rádio Cultura, tem escola de cidadania na praça, como as fotos que vocês viram, tem escola de cidadania em grupos, e aonde você quiser pode me convidar que eu vou fazer escola de cidadania na sua família, no almoço de domingo, na reunião da igreja, no time de futebol. Eu vou lá para a gente trocar uma ideia sobre política, porque essa é a missão e eu acredito que dessa forma eu ajudo a melhorar as coisas no nosso país e no mundo. Sim, a gente aqui na Câmara acaba ouvindo muitas coisas nesse sentido de, o vereador me coloca na frente da fila de alguma coisa. Vereador, tem que arrumar essa rua. Por que o prefeito não tira todo o dinheiro do vôlei e coloca na saúde? E isso são sintomas de que falta essa educação política, que nem tudo que a gente quer pode ser feito por quem a gente quer e do jeito que a gente quer. Perfeito. As pessoas estão melhorando esse olhar? Estão mais interessadas em aprender? Você sente isso? Eu sinto que sim. Eu acho que é um processo, né, de evolução, de crescimento desse país, dos cidadãos também. E sinto que, com base nas eleições que nós tivemos, nas últimas eleições principalmente, e se falou muito de política, todas as pessoas estavam interessadas. Então, na minha análise, a gente parte de um período em que as pessoas eram desinteressadas, não queriam nem ouvir falar, nem conversar sobre política. Política é coisa chata, a gente não quer falar disso não. Aí evoluímos um pouco para um período em que todo mundo quer falar de política, mas infelizmente é o momento que a gente está hoje, ainda é uma conversa totalmente desqualificada. E quem quer falar não quer ouvir. Quem quer falar não tem condição ainda de ouvir o outro, de respeitar a divergência, muito polarizado, guerra de futebol na política, times, pessoas apaixonadas, não têm a capacidade de fazer a escuta com empatia do outro, de respeitar as divergências nas opiniões e, além de tudo, falam, sim, com todo respeito, asneiras, né? E eu não culpo as pessoas, eu culpo a falta de educação política do nosso país, culpa dos nossos governantes que não quiseram educar a população politicamente. Então, eu estou fazendo isso, acho que a gente está nessa fase, mas as pessoas estão interessadas, sim, em entender, estudar e conhecer mais, como na nossa Escola de Cidadania para Líderes Públicos. Nós temos um grupo de 70 pessoas nessa cidade que estão dispostas a passarem um sábado inteiro estudando política aqui na Câmara, que é a Escola de Líderes que eu Isso que a gente piloto. ia comentar, dia 24, né, de maio vem a Mônica Sodré, a gente tem a foto dela para você ver o rostinho aí dessa doutora em ciência política, diretora da RAPS. Exatamente, Mônica Sodré. Ela vem aqui falar com esse pessoal todo, mas o pessoal de fora vai poder assistir dessa vez. A aula né? dela vai ser aberta, por isso a gente agradece a divulgação da TV Câmara, você que está assistindo. A Escola de Cidadania para Líderes Públicos teve uma inscrição no final do ano e são 70 pessoas. E as aulas são exclusivas para essas pessoas que estão estudando mais a fundo gestão pública e política. Mas essa aula em específico, da Mônica Sodré, agora sexta-feira, dia 24 de maio, essa aula será aberta ao público. A Mônica é doutora em ciência política e é a diretora executiva da RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é um dos grupos de renovação política do nosso país, que ajuda diversas lideranças, e eu sou uma delas, das lideranças selecionadas pela RAPS, que eles fazem mentoria e apoiam lideranças que estão dispostas a renovar, a melhorar as coisas no nosso país, independente de partido, porque a RAPS é suprapartidária. Sim, a aula dela vai ser sobre sistemas políticos. Que venha a ser isso, porque pra gente que é leigo começa a ficar mais complicado. Então, a Mônica Sodré vem aqui falar sobre sistemas políticos. O que interessa para quem, por que a gente tem que estar aqui no dia 24 de maio, às 19 horas. 19 horas, sexta-feira, 24 de maio. Eu espero você para ouvir de uma doutora da USP em ciência política. E isso aqui eu falo doutora da USP só para resumir, mas tem uma formação vasta aí mundialmente. Sistema político se trata justamente dessa guerra que a gente estava falando aqui, né? Nesse processo de evolução da participação do povo brasileiro na política, a gente fala as coisas sem saber bem, né? Direita, esquerda, conservador, liberal, progressista, comunista, socialista, capitalista. Afinal de contas, o que muda nos sistemas políticos, né? Quais são eles de verdade? A gente fala sem saber, replica aí
coisa, como a gente colocou aqui, Tânia, fake news, sim, né? Infelizmente a gente chegou no momento... Tá na moda de um xingar outro de comunista e fascista, as pessoas nem sabem direito fascista, o que é. Mas ninguém sabe exatamente o que é o fascista, o que é o comunista. Acha que sabe. Sim. E na maioria das vezes não se aplica, né? Não se aplica, porque aqui a gente não tem nenhum extremo nem outro. No Brasil, eu garanto para você, nem comunista, nem fascista. Em nenhum dos dois extremos nós estamos, né? Então, quem ficou interessado para entender um pouquinho melhor essa bagunça aí que a gente vive no Brasil, 24 de maio, 19 horas, aqui no nosso plenário. Vai ser no plenário, fiquei na dúvida se ia ser no hall ou se ia ser no plenário. Vai ser no plenário. Então está o convite aí. E você não sai daí não, por quê? Porque o nosso próximo bloco a gente vai falar de uma reunião aí sobre desenvolvimento econômico, reforma da Previdência, teve uma audiência aqui também, e a audiência da LDO Orçamento, que também é uma coisa complicadíssima. Mas a gente volta já já para conversar com vocês. Até mais.